A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, com alegria estamos aqui mais uma vez para estudar a nossa revista Crescendo na Palavra. Hoje, a nossa lição de número 6, onde vamos tratar do tema da segunda metade da semana da Grande Tribulação, ou seja, a última metade da 70ª semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio. Nossa lição fundamentar-se-á no texto congregacional em 2 textos, o texto de Daniel 9:27 e o texto de 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. A partir daí, desdobraremos diversos outros textos que serão utilizados para a nossa compreensão desse período que antecederá a volta triunfal de Jesus para julgar o anticristo e o mundo. A elucidação textual já começa explicando que chegamos à metade da grande tribulação e nesse período será um período em que o anticristo romperá sua aliança com Israel. E ao romper sua aliança com Israel, ele quererá ser adorado. Será um período de dificuldades, mas também de muitas conversões, porque 144 mil judeus de 12 tribos de Israel se converterão ao Senhor Jesus. E o Senhor levantará suas 2 testemunhas para juntos anunciarem o Evangelho. Os 144 mil espalhar-se-ão pelo mundo pregando o Evangelho. E as 2 testemunhas testemunharão em Jerusalém. Bom, dentro deste contexto, serão dias de muitas dificuldades, porque o anticristo enrijecerá a sua cerviz para perseguir aqueles que amam o Senhor e que servem ao Senhor. Portanto, algumas pessoas perguntam se haverá salvação na grande tribulação. Sim, haverá, pois o Apocalipse nos ensina isso e já nós falaremos. Na introdução, o pastor Alain Vimar traz a seguinte informação. Na lição de hoje aprenderemos sobre o acordo de paz que será cessado pelo anticristo na metade da semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, Daniel 9:27. E o anticristo tomará o controle do templo de Jerusalém e assentar-se-á no trono do templo, querendo ser adorado como Deus. Então, ainda que uma parte dos judeus o adorarão, uma outra grande parte se rejeitará a isso, e por isso ele começará a perseguir Israel após essa grande profanação. Tudo dentro desses últimos 3 anos e meio, que Mateus 24 diz para nós que o tempo seria abreviado por causa dos escolhidos. Os escolhidos, nesse caso mesmo, são Israel, pois a igreja não estará mais aqui, a igreja terá sido tirada para estar com o Senhor nos céus, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, participando dessa grande festa que igualmente durará 7 anos. Enquanto a igreja estiver no céu, o juízo do Senhor estará sendo derramado sobre a humanidade impenitente aqui na terra. Mas por fim o Senhor voltará, o Apocalipse 19 mostra isso, e o Senhor voltará para salvar aqueles que se arrependeram, para salvar aqueles que confessaram o seu nome e julgar o anticristo e todos aqueles que se levantaram contra o Senhor em adoração ao anticristo. Logo então, no primeiro tópico, abordaremos a questão do rompimento do acordo de paz entre o anticristo e Israel. Esse rompimento será apenas com Israel, porque as outras nações não se preocuparão com o fato de o anticristo querer ser adorado. E por isso o pastor Alain traz, já no início desse tópico, uma recapitulação daquilo que já foi estudado em lições anteriores. Primeiro, o sistema mundial já está sendo preparado para receber o anticristo. Um caos mundial está sendo criado para que o anticristo venha e resolva isso. Então veja que é um caos controlável por determinadas forças, por determinadas pessoas. As profecias do retorno de Israel já se cumpriram em 1948 e as profecias das águas purificadoras, como diz Ezequiel 47, estão em pleno cumprimento em nossos dias. Pouco antes da grande tribulação, haverá a guerra de Gog e Magog, em que Gog cercará
Israel, e esse será o primeiro cerco de Israel, porém o Senhor livrará Israel da tentativa de Gog em invadir a Terra Santa. Porém, esse feito do Senhor, que será um feito sobrenatural, invisível, será acreditado à besta que sobe do mar, ou seja, ao anticristo. E o mundo acreditará nisso. O falso profeta acreditará esse feito ao anticristo e o mundo entenderá que assim é verdade. E passará então a se curvar aos desejos do anticristo. Bom, mas alguém talvez ainda possa perguntar, mas e a igreja? A igreja já foi arrebatada para os céus com o Senhor e ela estará com o Senhor nesse tempo. Depois disso, que essa tentativa da invasão de Gog e Magog for frustrada, o anticristo iniciará a construção do templo e devolverá a Israel, então, o seu templo de adoração, para que eles possam adorar a Deus, retomando seu sistema de sacrifícios. Depois, então, de algum tempo, um ataque será promovido contra o anticristo e ele ficará seriamente ferido. E o mundo ficará em grande comoção por causa do anticristo, posto que aquele que trouxe abastança ao mundo, que resolveu questões da paz mundial, que trouxe para o povo tanto emprego, que está tornando o mundo um lugar melhor, agora foi ferido por pessoas ruins, por pessoas más. Quando ele se recuperar da sua chaga mortal, será propalado que ele voltou da morte e então o mundo o adorará e o servirá sem reservas. E ele entenderá isso, que de fato ele voltou da morte. E, portanto, ele quererá se assentar no trono de Deus como Deus. E Israel não aceitará isso, pois ele exigirá a adoração de todos, sobretudo dos judeus, uma vez que ele estará assentado no trono de Deus, no templo de Deus. E então, nesse tempo, 144 mil se converterão ao Senhor e serão as grandes testemunhas às nações durante esse período, pregando o evangelho a todos aqueles que estiverem aqui. E muitos se converterão. Apocalipse 7 diz que haverão pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quando um dos 24 anciões pergunta a João, que vê uma multidão, e diz: quem são estes, João? João diz: eu não sei, Senhor. Tu o sabes. E ele diz: estes são os santos que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejaram. E juntamente com os 144 mil, o Senhor levantará as duas testemunhas, que serão testemunhas em Jerusalém. Finalizando o tópico 1, vale a pena frisar o que o último parágrafo fala da ação direta do anticristo, de demônios, de grande parte da ação ser promovida por essas entidades, deixar claro que a grande tribulação não é um domínio do anticristo, não é, olha, o anticristo está no poder, não. A grande tribulação é um domínio de Deus, é uma decisão de Deus que isso aconteça. E na grande tribulação, então, o Senhor estará julgando o mundo através do anticristo, através desses demônios, através de cada situação envolvida nesse período. Deus continua no controle. A grande tribulação é um juízo de Deus sobre a humanidade impenitente. Deus é o Senhor de toda a história e mais ninguém. Então, no tópico 2, nós falaremos dos selados por Deus. Os primeiros, as duas testemunhas. Neste período, o pastor Alain coloca aqui, de 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Vale a pena ressaltar isso, porque a Escritura usa essas três medidas para se referir à grande tribulação, aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. O Senhor vai levantar as duas testemunhas, 2 homens levantados por Deus para profetizar contra o anticristo e todos os seus aliados. E eles vão advertir as pessoas a que se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor.
e receberão de Deus poder para punir a terra, ferir a terra, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, versículo 6, vai mostrar isso para nós. Quem são essas duas testemunhas, né? Dois que não provaram a morte. Algumas pessoas propõem Moisés e Elias, um como representante da lei e outro como representante dos profetas. Porém, a Escritura diz que Moisés morreu e o Senhor o sepultou. Então, particularmente, acho pouco provável que seja Moisés. A segunda proposta, cuja qual eu julgo mais factível, é de que sejam Enoque e Elias. Estes dois, sim, não provaram a morte. E aí a representatividade mudaria, posto que Enoque seria um representante dos gentios e Elias um representante de Israel, anunciando o arrependimento a todos os povos. No entanto, irmãos, vale a pena deixar claro que o que eu estou dizendo aqui é como eu interpreto esse texto, quem eu identifico como sendo as duas testemunhas. Porém, o Apocalipse não diz quem são, né? Então, para nós, é apenas uma hipótese, um apontamento. Amém? Bom, o anticristo, irritado demais com a ação das duas testemunhas, vai matar essas pessoas, vai matar os servos do Senhor, né? E no final do tempo do ministério deles, né, ao término da grande tribulação, eles serão mortos pelo anticristo, e o anticristo fará isso para que sirva de lição a todos quantos se opuserem ao governo dele. Porém, irmãos, né, durante 3 dias e meio na praça, o corpo dele será deixado exposto exatamente para ser essa vergonha, né? E ao final desse tempo, eles ressuscitarão, o Senhor os ressuscitará. Ao final desse tempo, o Senhor os ressuscitará e eles subirão para os céus. Olha o que diz o Apocalipse 11, versículo 12. Subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Este evento sobrenatural causará grande temor aos inimigos de Deus, seguido de um grande terremoto, conforme descreve o Apocalipse 11, versículos 11 a 13. Logo, essas duas testemunhas cumprirão o seu ministério, mesmo com todo o ódio do anticristo, pois ele só as matará ao final desse propósito, que nos traz uma lição rica, preciosíssima. Ninguém pode tocar em você definitivamente, te matar, nem o diabo, nem nenhum homem, e destruir a sua vida sem que Deus permita. Deus permitiu que o diabo tentasse a Jó. Deus é quem determina o dia da morte de cada um de nós. E enquanto Deus tem propósito com você nessa terra, ninguém consegue te matar. Você é imortal nesse tempo. Paulo, ao terminar a sua carreira, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele nos ensina: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Somente quando a carreira acaba é que o Senhor nos leva para si. Somente quando nosso ministério se cumpre é que o Senhor nos recolhe dessa terra. Ninguém poderá destruir a sua vida, ninguém poderá te matar enquanto Deus tiver obras a realizar através de você. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Bom, então vamos ao tópico 3, um tópico bastante extenso, porém não tão complexo de ser analisado. O tópico 3 fala quanto ao templo. Vamos tratar da questão do templo, né? A reconstrução do templo, ela é importante, e ela é importante para Deus, para os propósitos de Deus, mas também ela tem uma importância para Satanás. Satanás tem um interesse na reconstrução desse templo. Como assim? Sim, o interesse de Satanás se baseia naquilo que o templo representa para Deus, né? O templo representa para Deus o lugar da sua habitação.
E por essa representatividade é que o diabo tem tanto interesse no templo. E ele vai buscar profanar esse templo, porque o templo representa a santidade de Deus, o templo representa a pureza de Deus, a grandeza de Deus. E Satanás então profanará o templo, buscando êxito em diminuir a imagem, né, que os homens têm de Deus, ou transferir essa imagem para ele, para a adoração a ele por meio do anticristo. E para compreendermos o que está por trás da representatividade do templo, precisamos dividir um texto de Crônicas em 3 partes. Segundo Crônicas 3:1. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, que o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar em que Davi havia preparado na eira de Araúna, hoje Jebuseu. Essas 3 expressões, Jerusalém, Monte Moriá e eira de Araúna, são importantes demais para o entendimento dessa representatividade do templo. Vamos lá. Bom, primeiro, a cidade do templo, Jerusalém. Desde sempre, desde o início da construção do tabernáculo no deserto, o Senhor esteve presente no meio do seu povo. E na conquista da terra prometida, Josué levou então o tabernáculo para Siló. Josué 18, versículos 1 a 10. E ali o tabernáculo permaneceu até os dias do profeta Samuel. Porém, o Salmo 78, versículo 60, conta-nos que houve um momento em que o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló. Então, todas as reuniões, todos os cultos, tudo que era feito ali passou a ser apenas formalismo, porque o Senhor não estava mais presente naquele lugar. O Senhor estava distanciado do seu povo. O profeta Jeremias explica que isso se deu porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor, né? E puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a contaminaram, diz o Senhor, Jeremias 7,30. Ora, Siló é um tipo de Cristo, sendo que em Siló se descansava a Arca da Aliança, onde Deus se fazia presente. Então, sendo Cristo o antítipo de Siló, o evangelista Mateus deixa registrado que em Jesus temos descanso e a paz que tanto desejamos. Siló representa o Senhor na terra, Cristo entre nós. Quanto ao templo que foi construído em Jerusalém, o templo de Salomão, segundo Crônicas 3, versículo 1 e 33, versículo 4, esse é o tipo do templo celestial. O templo em Jerusalém deveria ser a manifestação terrena do antítipo templo onde o Senhor Deus habita, o celestial. Logo, Siló era uma representação de Cristo na terra, trazendo paz aos homens, trazendo a presença de Deus aos homens e estando com os homens para que os homens encontrem a paz de Deus. Porém, estes homens aguardam o templo, o dia em que estarão com o Senhor na Jerusalém celestial, no templo celestial, e serão levados, transportados juntamente, né, para aquele lugar. Já o monte do templo, Moriá, foi o lugar escolhido por Deus porque mais cedo, muito mais cedo na história, Abraão levara seu filho Isaque para sacrificar ao Senhor, atendendo o pedido do próprio Eterno. O Senhor estava provando o amor de Abraão, a fé de Abraão a ele. E Abraão foi aprovado nesse teste, porque ali foi oferecido um sacrifício de substituição. O Isaque, que de fato seria sacrificado, não foi, o Senhor o poupou, e um animal foi encontrado ali, e Abraão sacrificou esse animal no lugar de Isaque, representatividade do que seria o templo, um lugar de sacrifício vicário, de sacrifício de substituição. E por que aquele lugar, a eira de Araúna? Bom, a eira é um lugar de chão batido, com uma roda, onde se colocava o trigo para ser malhado. Aquele trigo ficava ali, essa eira
era redonda, geralmente com alguns ferros ou alguma coisa pontiaguda debaixo dela, para que o trigo fosse posto embaixo daquela roda e aqueles pregos ou alguma outra coisa pontiaguda passasse e fosse tirando a casca daquele trigo, para que o trigo ficasse limpo. E isso era feito geralmente por um animal ou uma pessoa que ficava empurrando aquela roda para limpar o trigo, e ela era no lugar elevado porque ali ventava, e o vento ia levando a palha e deixando ali o trigo, para que ao final do trabalho o trigo estivesse totalmente limpo e a palha tivesse sido levada. Logo, já uma representatividade maravilhosa aí, né? É um lugar de limpeza, é um lugar de tirar os excessos, que já é para nós uma lição maravilhosa. E o Senhor havia prometido a Abraão que a sua descendência seria inumerável, seria incontável. E a eira também representa isso, como aqueles grãos de trigo que estão ali, são muitos grãos. Então o Senhor ordenou que o povo fosse contado e que cada um teria que pagar o preço pelo resgate da sua alma. A razão do pagamento foi clara a todas, Êxodo 30, versículos 11 a 16, para que não haja entre eles praga alguma quando os arrolares. Então, esse pagamento seria para livrá-los de pragas. O diabo intentou contra Davi e usou o orgulho de Davi no momento da história de Israel, fazendo com que Davi contasse os homens de batalha, e Davi contou os homens de guerra, fazendo todo o levantamento deles. Porém, ele cometeu um grande erro. Ele não exigiu que se cumprisse a palavra do Senhor de Êxodo, a oferta por essas almas, para que a praga não chegasse. Logo, a praga chegou. E Davi então clama ao Senhor desesperadamente, e o Senhor então lhe dá a ordem de que ele vá à eira de Araúna e de lá ofereça o sacrifício. E Davi então obedece ao Senhor, vai à eira de Araúna. Chegando lá, ele diz: o Senhor mandou que eu oferecesse sacrifícios para ele daqui. E Araúna diz: está aí, meu Senhor, minha eira, está aí a madeira, está aí o animal, faz o que o Senhor quiser, o Senhor é o meu rei. E Davi poderia ter feito isso. Porém, Davi diz: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. E comprou aquela eira, pagou a Araúna o devido preço e tomou posse daquela eira como sendo sua e ofereceu o sacrifício ali. Naquele momento profético, Deus estava mudando o lugar da adoração, de Siló para Jerusalém, para o Monte Moriá, para a eira de Araúna, para aquele elevado onde havia a eira de Araúna. E ali é onde a arca do Senhor deveria estar, o lugar onde o trigo é malhado, onde os excessos são tirados, o lugar onde Isaque foi oferecido ao Senhor e Abraão foi testado, e a bênção de Deus se estabeleceu sobre a vida de Abraão. Naquele lugar era o lugar que Deus queria então que o templo fosse construído, porque Siló tinha se tornado um lugar diferente. A graça saiu de Siló, Deus se afastou de Siló. Deus deixou aquele lugar porque o povo pecou contra o Senhor. Então essa mudança era necessária para demonstrar o descontentamento de Deus em relação ao povo. Logo, por esses motivos, conseguimos identificar as razões que o diabo tem para tentar profanar o templo do Senhor por meio do anticristo, né? Depois da sua reconstrução. Isso é algo que realmente chama-nos a atenção e que é importante conhecermos, sabermos, para poder aplicar no nosso dia a dia. Enfim, irmãos, estamos com a lição que, assim como Davi pagou um alto preço para que o povo não fosse punido,
assim também Cristo pagou um alto preço por nós, pela nossa vida na cruz do Calvário. Quando chegamos a essa compreensão, e como o pastor Alan descreve aqui, quando eu chego à compreensão de todos estes fatos, do símbolo representativo destes lugares, Jerusalém, Moriá e Eira, concluo sobre as máximas de Satanás na pessoa do anticristo, me farei semelhante a Deus, sentarei em seu trono, viverei por um pouco período de tempo como aquele que seria a solução das nações para depois destruí-las. Esse aqui é o intento do anticristo, querendo se passar por Deus e destruir as nações. Porém, o Deus Todo-Poderoso está no controle da história e de nossas vidas. Bom, irmãos, os relatos que temos aí acerca da grande tribulação desse último período são estes para esta lição, e eu espero que você seja ricamente abençoado e que o Espírito do Senhor acrescente conhecimento, graça e unção sobre a sua vida cada dia mais, meu irmão, minha irmã, querido professor, professora de ABD, aluno, aluna de ABD que está aqui focado nesse material. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.